Vamos então ao roteirinho da nossa aula. Aqui está a temática de hoje, nossa aula de número 2. No roteiro da aula nós veremos, em continuação, a temática inquérito policial, o foro por prerrogativa de função e a subsequente instauração de inquérito, as diligências que são perpetradas ao longo do inquérito policial, os prazos, tanto os comuns quanto os especiais, o relatório final e o indiciamento, o arquivamento, à luz da lei do pacote de crime, né, a Lei 13.964, mas também fazendo um paralelo com o artigo antes da vigência do pacote de crime, até porque o novo artigo 28 ele se encontra com a eficácia suspensa. A chamada coisa julgada do arquivamento, se existe ou não essa coisa julgada e em quais casos que existiria. O direito de defesa dos agentes de segurança pública e forças armadas é o artigo 14A do Código de Processo Penal, também trazido pelo pacote anticrime, mas diferente do artigo 28, o artigo 14A ele está com a eficácia regular. E, conforme prometido, daremos início à temática da ação penal, com o conceito, as características, as condições, a classificação, os princípios, o acordo de não persecução penal e as variações. Eu pretendo dar estes pontos da temática de ação penal com você nesta aula. Na próxima, nós terminamos essa parte. Combinado? Como sempre, o nosso guia de consulta, tanto do Código de Processo Penal quanto das súmulas. No Código de Processo Penal, em relação ao inquérito policial, nós vamos trabalhar o título 2, conforme eu disse na primeira aula, que engloba os artigos 4º até o 23. Duas súmulas relevantes, uma inclusive nós já lemos juntos, que é a súmula vinculante 14, lemos na nossa última aula, e a 524, que nós leremos hoje. Em relação à temática da ação penal, a gente trabalha o título 3 do Código de Processo Penal, portanto, dos artigos 24 até o 62. As súmulas são 4 de relevância, mas eu destacaria essa aqui, sem sombra de dúvidas, é a de maior incidência. Do STF 594 e 714, do STJ 234 e 542. Vamos continuar, então, a falar sobre o inquérito policial. A gente viu no roteirinho da nossa aula que o primeiro ponto a ser trabalhado sobre o assunto hoje é em relação à prerrogativa de foro. E aí a gente tem que fazer um raciocínio por etapas. Vamos primeiro trabalhar com essa referência aqui do STF, que está na tela, da questão de ordem na ação penal 937, de maio de 2018, tem aí uma média de 4 anos de relatoria do ministro Roberto Barroso. Vamos entender, pessoal. Prerrogativa de foro, eu acredito que não tenha maiores mistérios para você, maiores dúvidas, mas são aquelas autoridades que, em cometendo um crime, em cometendo algum delito, elas não serão julgadas por um juiz de primeira instância, porque isso macularia a própria imparcialidade do julgador, tendo em vista a influência do cargo que a pessoa exerce. Não diz respeito à pessoa em si, ao João da Silva, e sim ao cargo que ele exerce, que pode fazer com que haja influências tanto internas quanto externas naquele juiz de primeiro grau, que é natural, ele vai se preocupar com a sua carreira, com a sua integridade física, psíquica, moral, ao julgar uma pessoa de tamanha envergadura em seu cargo, como, por exemplo, o presidente da República, e isso faz com que, dentro de um Estado democrático de direito, determinadas autoridades tenham que ser julgadas por tribunais superiores, principalmente levando em consideração o órgão colegiado, fazendo com que não recaia a total responsabilidade de um julgamento em cima de um único julgador. É por essa lógica, pessoal, que a gente não fala que a prerrogativa de foro não é um privilégio. O termo foro privilegiado, ele é atécnico, muitas vezes midiático, porque ele funciona sob essa lógica, claro, que há sim algumas deturpações na realidade, não dá para negar, mas a lógica pela qual a prerrogativa de foro existe é essa.
para preservar a imparcialidade do órgão julgador, fazer com que aquele juízo de primeiro grau, ele não tenha que fazer escolhas trágicas, ele não tenha que julgar sob uma forte pressão interna ou externa sobre a sua pessoa ou a sua carreira. Ótimo, pessoal. Pensando nisso, a Constituição da República, ela elencou uma série de autoridades que, em cometendo algum crime, será julgada pelo STF, pelo STJ, pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Federal ou pelo Tribunal Regional Eleitoral, dentre outros tribunais superiores. Ocorre, pessoal, que no nosso país, né, a incidência de autoridades, sejam elas parlamentares ou não, autoridades das mais diversas naturezas, a incidência dessas pessoas se envolverem em crimes, ela é muito alta. E, infelizmente, né, não deveria ser assim, mas é. Seja crimes relacionados à função ou não, que não guarde nenhuma relação com a sua função. Isso fez com que, principalmente, o STF, que é uma corte constitucional, ficasse completamente atolada de processos criminais. E aí a Corte Constitucional, ela estava perdendo a sua própria essência de Corte Constitucional para virar um tribunal penal comum, como qualquer outro, a todo tempo tendo que julgar ações penais. Pensando nessa subversão da função do próprio STF, houve esse recorte, por meio dessa referência que está aqui na tela, em que houve o que nós chamamos de redução teleológico sistemática. Ou seja, as autoridades que gozam de foro por prerrogativa de função, elas não perderam esse foro, não. Porém, elas só terão direito ao foro por prerrogativa de função quando essas autoridades praticarem delitos relacionados à função e no exercício da função. Então, são dois requisitos. Tem que guardar relação com a função e tem que ser no exercício daquele cargo. Então, imaginemos nós um deputado federal. O deputado federal, ele tem que praticar um crime que esteja relacionado às suas funções de deputado federal e ele tem que estar no exercício do seu mandato, do seu regular mandato. Então, se ele pratica um crime de feminicídio, porque ele foi traído, ainda que sob o crivo do seu mandato, ainda que enquanto deputado federal, ele não vai ter o foro por prerrogativa de função, porque o feminicídio em questão não guarda relação com o seu cargo. Da mesma forma, se ele pratica um crime eleitoral, porque ele está pensando nas eleições subsequentes, mas ele ainda não é deputado federal, ainda que esse crime guarde uma relação com a sua futura função, ele também não vai ter o foro por prerrogativa de função, porque ele não praticou o crime no exercício do cargo. Esse é o primeiro recorte que nós temos que fazer. Pensando nisso, pessoal, essa decisão do STF, que acaba se espalhando para todas as autoridades que gozam por foro por prerrogativa de função, ela causa efeitos inevitáveis na instauração de inquérito policial. Porque, veja você, se aquela autoridade que gozaria de foro por prerrogativa de função praticou um crime, mas esse crime não guarda relação com o exercício de sua função, ele será tratado como um crime comum. E em sendo tratado como um crime comum, para a autoridade policial, na hora de instaurar o inquérito policial, caso haja necessidade, não haverá nenhuma formalidade especial. Basta a simples instauração, como se um cidadão comum aquela autoridade fosse. Ok? Até aí tudo bem? Ótimo. Só que, em sendo uma autoridade que pratica o crime no exercício da função, e aí sim ela gozaria do foro por prerrogativa de função, há alguns pressupostos para a instauração do inquérito policial. E neste ponto, atenção, porque o Supremo Tribunal Federal, as suas turmas, a primeira e a segunda turma, elas divergem em alguns posicionamentos. Então, vamos para a tela aqui para entender. Veja, para a instauração de inquérito policial contra autoridades com foro especial perante o STF, é imprescindível prévia autorização do ministro relator na Suprema Corte. Considerando, né, pessoal, que essa autoridade ela praticou um crime que guarde relação com o exercício da sua função, sempre pensando nessa lógica. Então, para a instauração de autoridades com foro perante o STF,
é imprescindível a autorização. Exemplo, presidente do Senado Federal, ok? Logo abaixo, para a instauração de inquérito policial contra autoridades com foro especial perante outros tribunais, não há necessidade de prévia autorização judicial, ao menos segundo o entendimento da primeira turma do STF e das quinta e sexta turmas do STJ. Podemos falar que esse posicionamento que está aqui na tela é majoritário, porém não é pacífico. Por quê? Em sentido oposto, segundo o entendimento da segunda turma do STF, para a instauração de inquérito policial contra qualquer autoridade, com foro especial por prerrogativa de função, independente do tribunal, é imprescindível a prévia autorização do tribunal competente para processar e julgar a respectiva autoridade. Em relação a esse entendimento aqui, que nós podemos calcar como minoritário, recentemente a segunda turma do STF reafirmou esse posicionamento num julgamento de relatoria do Gilmar Mendes, que tem, melhor dizendo, como réu, o Flávio Bolsonaro, que estaria sendo investigado no tribunal, perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando ele até então era deputado estadual, salvo engano. E o Gilmar Mendes disse que, mesmo em se tratando de um foro especial diante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, precisaria da autorização, não a mera comunicação. Então, esse é o cenário que a gente tem até então, com essa divergência entre a primeira e a segunda turma do STF, mas um ponto é pacífico. Qual que é o ponto? O ponto é o indiciamento. Essa autoridade, pessoal, policial, que está ali investigando uma autoridade que goza por foro de prerrogativa de função, ela não precisa pedir a autorização para indiciar. Ela precisa pedir a autorização para instaurar o inquérito policial, mas o indiciamento não é um ato privativo do delegado de polícia. A gente vai falar mais sobre o indiciamento mais à frente. Ficou clara essa questão do foro por prerrogativa de função? Realmente é um ponto sensível, a gente tem que fazer um raciocínio construído mesmo, passo a passo, e não é pacífico. O próprio STF, entre a primeira e a segunda turma, elas divergem do seu posicionamento. Mas pelo menos uma supervisão ministerial tem que ter. A divergência, ela recai sobre a autorização. Você tem que pedir bênção para o ministro ou não. Mas comunicar, é certo que tem que comunicar quando uma autoridade com foro por prerrogativa de função pratica um crime relacionado à sua função e o delegado de polícia quer instaurar esse inquérito policial. Show de bola? Vamos continuar, então, a nossa matéria. Agora a gente vai falar sobre as diligências que são perpetradas no inquérito policial. Na aula passada, a gente falou sobre o nascimento do nosso procedimento, as formas de instauração, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Penal. Agora a gente tem que saber quais são as diligências. Quanto a esse assunto, nós temos aí o artigo 6º do Código de Processo Penal, que nos dá um rol de diligências. Esse rol, ele é sugestivo, ele é exemplificativo, jamais taxativo. É uma sugestão que o legislador dá ao delegado de polícia no sentido de que, se ele seguir estes passos, a chance dele ter êxito nas suas investigações é muito grande. Mas o delegado de polícia não é obrigado a fazer todas estas diligências e ele não está atrelado somente às que estão previstas em lei. Desde que ele respeite a legalidade, ele pode empreender outras técnicas investigativas. E quais seriam essas diligências que estão listadas no artigo 6º? Vamos à leitura. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido, neste caso a vítima. Ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável do disposto no capítulo do interrogatório,
devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes, averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicados pela pessoa presa. Veja que esse inciso 10, ele foi incluído por uma lei de 2016 que visa proteger a primeira infância. Então, a prioridade aqui é a proteção do menor. E o artigo 7º, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. E aí, quanto a isso, tem um precedente meio óbvio, que chega a ser cômico, do STF, falando que não cabe reprodução simulada dos fatos num crime de estupro, porque isso contrariaria de algum modo a moralidade ou a ordem pública. Beleza, temos aí as diligências do rol do artigo 6º. Lemos todas. Além disso, e a do 7º da reprodução simulada dos fatos. Além disso, nós temos algumas outras diligências lá no artigo 12, que fala sobre diligências específicas da Polícia Judiciária, com seus 4 incisos. E além do artigo 12, nós temos o artigo 13A e 13B, que vem sendo muito cobrados em prova, porque se referem a diligências específicas que podem ser realizadas em relação a alguns crimes taxativos em lei. Veja a redação do artigo 13A e 13B e eu vou fazendo os comentários com vocês. Então, na tela, o 13A. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149, 149A, no parágrafo 3º do artigo 158, no 159, no 239 do ECA, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Carol, não sei que crimes são esses. Eu vou clarear a sua cabeça, mas também você pode ir lá no Código Penal e no ECA para confirmar. Os crimes 148 é sequestro e cárcere privado, 149 é trabalho escravo, 149A é tráfico de pessoas, 158, parágrafo 3º, é o da extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, 159, extorsão mediante sequestro, 239 é o envio da criança ou do adolescente para o exterior mediante promessa. Veja que, em relação a estes crimes, há uma semelhança de que estes crimes eles envolvem de alguma maneira a restrição da liberdade da vítima. Então tem uma vítima determinada e ela está tendo a sua liberdade restringida, seja de modo muito fugaz, seja de modo permanente, como por exemplo o trabalho escravo. Em relação a estes crimes, a diligência do 13A diz que a autoridade policial pode requisitar, e requisição é sinônimo de ordem, dos órgãos do poder público ou empresas de iniciativa privada, dados e informações tanto da vítima quanto dos suspeitos para obter seus dados cadastrais. Então, veja aí os incisos. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Ótimo, pessoal. Então, o 13A, ele tem um rol de vários crimes, ele fala em requisição, que é sinônimo de ordem, e é para obtenção de dados cadastrais.
da vítima ou de suspeito. O que são dados cadastrais? Nome, telefone, endereço, RG, CPF, dentre outras informações que diz respeito à pessoa. Agora a gente vai para o 13B, que ele é mais incisivo na sua diligência e ele é específico para o crime de tráfico de pessoas. Artigo 149-A do Código Penal. No 13B, quer ir muito além dos meros dados cadastrais. O que se quer saber é a efetiva localização da vítima ou de suspeitos, até mesmo para preservar a integridade física dela e também poder prender em flagrante os suspeitos. Então, pessoal, se está falando em localização, está falando em dados que dizem respeito à intimidade e à vida privada, tanto da vítima quanto dos suspeitos. Aí não tem como a autoridade policial requisitar, ordenar diretamente, porque nós estamos diante de uma cláusula de reserva de jurisdição. E aí tem que pedir para o juiz primeiro. Mas veja que esse artigo 13B, ele tem algumas peculiaridades. Então vamos ler juntos e eu faço os comentários. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar mediante autorização judicial. Então, olha aí, tem autorização judicial. Olha a cláusula de reserva de jurisdição. As empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Na hipótese de que trato capte o sinal, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2º, será necessária a apresentação de ordem judicial. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Atenção! Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Pessoal, então veja que o 13B, ele envolve diligências mais precisas para a obtenção da localização da vítima ou dos suspeitos, envolvendo aí a estação de cobertura, que nós chamamos de ERB, setorização ou azimuth, intensidade de radiofrequência, o que significa dizer que busca-se algum contato da vítima ou do suspeito por meio do seu aparelho celular ou da internet móvel, enfim, com a antena mais próxima. Quando a gente liga para alguém, esse telefone ele vai se conectar à antena mais próxima da sua localização e isso permite com que a polícia saiba mais ou menos onde é que pode estar essa vítima e esses suspeitos. A gente pede a ERB, que é a antena, estação de cobertura, e depois a setorização para obter uma triangularização da localização. Mas isso aí, essas técnicas investigativas, você vai descobrir melhor na academia de polícia, quando você for delegado de polícia. O que você precisa saber, por enquanto, são os termos previstos no artigo 13B. Então, lembrar dos prazos e desse parágrafo 4º, que fala que em autoridade judicial não se manifestando no prazo de 12 horas, a autoridade policial pode requisitar diretamente. Então, primeiro o delegado de polícia pede para o juiz. O juiz não respondendo em 12 horas, ele pode requisitar as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados. Ok? Ficou claro? Fique atento às diferenças entre o 13A e o 13B, principalmente em relação aos crimes listados no 13A, tem sido cobrado muito em prova. Beleza?
Ótimo, pessoal. Evoluindo, agora a gente vai falar dos prazos de conclusão do inquérito policial. E aqui a gente trabalha com um prazo regra, que é o que está previsto no Código de Processo Penal, e com os prazos especiais, que estão previstos em leis processuais penais especiais. Em relação, primeiro, ao prazo regra, o que nós temos? Bom, em relação ao investigado preso, o Código de Processo Penal nos diz que há um prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial quando aquele investigado está preso. Em relação ao investigado solto, 30 dias admitidas sucessivas prorrogações, não apenas uma, mas sucessivas prorrogações. Cuidado com essa possibilidade de prorrogação de 15 dias para o investigado preso. Essa foi uma inovação trazida pelo pacote anticrime, por meio do artigo 3º-B, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, porém, ele está com a sua eficácia suspensa. Então, nós ainda não falamos nessa possibilidade de 15 dias para o investigado preso. Falamos apenas de forma hipotética, considerando que isso está previsto em lei já no artigo 3º-B, mas está com a eficácia suspensa. Então, nós ainda falamos num prazo único de 10 dias para o investigado preso. Em relação ao investigado solto, reitero, 30 dias, mas é admitidas sucessivas prorrogações, prorrogações infinitas. É um prazo impróprio que não acarreta nenhuma sanção específica às autoridades. Isso está muito relacionado com a complexidade das investigações, muitas vezes. Tá bom? Em relação aos prazos especiais, o que nós temos? A Lei da Justiça Federal elenca um prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 para o investigado preso. E aqui, essa prorrogação, ela está válida, tá? A Lei da Justiça Federal é de 66, ela está em plena vigência. Em relação ao investigado solto, é o mesmo do prazo regra, 30 mais 30, admitidas sucessivas prorrogações, não apenas uma. 30 mais 30 mais 30 mais 30, quantas vezes for necessário. Lei de drogas, investigado preso, 30 dias prorrogável por mais 30, uma única vez, e solto, 90 dias prorrogável por mais 90, também uma única vez. Atenção com essas diferenças. Crimes contra a economia popular, esteja o investigado preso ou solto, o prazo é de 10 dias improrrogáveis. Cuidado. Inquérito militar, segundo o Código de Processo Penal Militar, estando o investigado preso 20 dias improrrogáveis, estando ele solto 40 dias, admitida uma prorrogação de 20 dias. Atenção para a Lei de Prisão Temporária, a Lei 7.960 de 89, porque a Lei de Prisão Temporária, ela elenca um prazo para a prisão de crimes hediondos de 30 dias prorrogável por mais 30. Então, quando estivermos diante de um inquérito policial que tem um preso temporário por crime hediondo, o prazo de conclusão do inquérito policial vai acompanhar este prazo da lei de prisão temporária, ou seja, haveria a possibilidade de 30 mais 30, estando o investigado preso temporariamente por um crime hediondo.